Deus, né? Lembrando que nós estamos aqui lançando as bases da nossa fé, desde Adão, o primeiro homem. Aliás, antes de Adão, né? Quem teve aqui nas primeiras, vamos dizer assim, aula, né? Estudos, né? Nós estudamos antes de Adão a formação. Então, nós vemos em Adão a queda, mas toda uma preparação para não somente a chegada do Messias. Obrigado. Não somente para a chegada do Messias, mas antes da chegada do Messias, um povo tem que ser escolhido para que ele possa revelar para os outros povos a revelação do nosso Deus. Que bom que os irmãos passaram aqui, né, o Ano Novo Judaico. Eu vi as fotos no Facebook, muito bonito, né? A casa estava cheia, né, pastor? Isso é uma bênção, porque todo mundo judaico, todo mundo messiânico, e muitas igrejas do mundo inteiro, meus irmãos, param nesse dia para celebrar essa festa, esse chamado ao arrependimento, o Yom HaTeruah, o dia do toque da trombeta. E pela tradição judaica, nós aprendemos que, né, há uma mudança de ciclo e um ano novo começa a contar novamente. Glória a Deus. Baruch Hashem, vamos fazer uma pequena oração, aproveitando que você está de pé. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o teu nome, o teu reino jamais será fim. Eterno, nós te damos graças por mais uma noite, Senhor, mais um dia de vida, por mais essa noite de estudo da tua palavra. Nos abençoa, Senhor, com essa preciosa semente que é a tua palavra, que possa germinar em nossos corações, que essa semente caia em terra boa, e se porventura o nosso coração, Senhor, ainda não é uma terra boa, que tu possa trabalhar nessa terra, que tu possa cultivar essa terra, para que possamos receber essa semente e possamos dar frutos 30, 60, 100. Eterno, nós te agradecemos, nós abençoamos o teu povo. Deixem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Amém. Louvado seja o Eterno. Bendito seja o seu nome. Então, meus irmãos, estamos aqui trazendo as bases, não vou dizer da igreja, não vou dizer do povo judeu, mas vou dizer aqui a base do povo de Deus. O povo de Deus não se constitui só de judeu, ou não se constitui só da igreja. O povo de Deus, nós poderíamos dizer que é um corpo místico. Quando João, no Apocalipse, diz: e eu vi pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, todas diante do Eterno nosso Deus. Então, o Eterno escolhe o povo, mas para que esse povo revele a sua palavra para todos os povos. E quando Israel peca, erra nessa parte, em não repartir esse grande tesouro na qual foi confiado, como Paulo mesmo fala, Paulo vai falar que ao povo de Israel foi confiado os oráculos sagrados, os segredos do reino dos céus. Mas não é para ele se orgulhar, para achar que era melhor, ao contrário, era para servir as nações. E sempre foi assim, desde muito antes de Abraão. Então, as bases, irmãos, do nosso povo, o povo de Deus, que está espalhado nos 4 cantos da terra, tem por pai Abraão. Nós já estamos estudando Abraão, né, desde semana passada. Então, Abraão é o verdadeiro pai do povo de Deus. Não é o Papa, não é o Martinho Lutero, não é o Rabino tal. O pai do povo de Deus é Abraão. Abraão alcançou esse mérito, alcançou esse título, porque ele ouviu a voz de Deus. Como estudamos semana passada, ele abandonou toda a sua cultura, abandonou toda a sua tradição, abandonou
tudo que ele conhecia sobre Deus até então, e Deus, num chamado, lerá, vai para ti, num chamado, o Eterno começa a se revelar. E o Eterno não se revela de uma vez, o Eterno se revela aos poucos. É o processo da nossa vida. Amém. O Eterno vai se revelando. E muitas das vezes o Eterno se revela nos testes, se revela nos calores da vida, se revela nos momentos difíceis da nossa vida. Porque a bonança não consegue nos ensinar como uma tempestade. Uma tempestade faz bons marinheiros. Um marinheiro que nunca passou uma tempestade, ele não é um bom marinheiro. Porque se ele não teve a experiência de ter muitas tempestades, e ele é marinheiro há anos, a primeira tempestade que afugentar o barco, atingir, ele vai sucumbir, ele não vai saber o que fazer. Então é nos calores da vida, é no cotidiano, é na nossa luta diária. Lembrando que o nosso maior inimigo, meus irmãos, não é o Ra-Satã, o nosso maior inimigo está dentro de nós. Desde que Adão pecou, Adão era 100% bom. Foi criado na sua essência 100% bom. Adão, era difícil para ele errar, era muito difícil ele errar. Mas quando ele permitiu que um erro acontecesse no jardim, ele então ingere aquele fruto, então ele passa a ter uma outra natureza. Uma natureza começa a ser rival com ele, com a natureza do bem. Então parte da natureza ele era 50% bom, então vamos dizer assim, 50% dessa natureza sai dele e dá lugar para uma outra natureza, a natureza do mal. É por isso que lá em Gênesis Deus fala que desde a sua meninice o homem é mau, por conta de uma consequência do Éden, a consequência que até hoje nos assola. Até hoje, cada um de nós temos um gigante para derrotar, não fora de nós, mas dentro de nós. Então, meus irmãos, nós sabemos que o inimigo tem o seu trabalho a fazer, nós sabemos, não estamos negando isso, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós temos essa luta diária em fazer o bem ou fazer o mal. Nós temos essa luta diária em buscar a Deus ou não buscar a Deus. Nós temos essa luta diária em estudar a palavra de Deus ou não estudar. É uma luta constante. E somente na volta de Yeshua, quando nós seremos transformados, essa natureza má será arrancada de nós, e aí sim voltaremos a ser, ter a estatura de Adão, o primeiro Adão antes da queda. Para o Hashem. Então, abra comigo a Bíblia. Vamos hoje tratar de um tema muito importante. Gênesis 18, um texto muito conhecido, mas muito profundo, meus irmãos. Gênesis 18. Todos acharam? Um abraço para o Rei, que não pôde estar aqui hoje. É verdade. Eu vi que hoje, geralmente ninguém chega e abraça, mas cadê o Rei? Não veio, por conta do momento que estamos vivendo. Exatamente, ele avisou a gente. Isso, um grande abraço para o Rei de família. Então, Gênesis 18 diz assim: preste atenção em cada palavra, em cada frase. E apareceu o Eterno junto às planícies de Manre, ou aos carvalhais de Manre. E Abraão estava sentado à porta da tenda, quando fazia o maior calor do dia. E alçou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele. E viu e correu ao seu encontro desde a porta da tenda e prostrou-se em terra e disse: meu Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo.
que seja trazido, por favor, um pouco d'água e lavai vossos pés, e recostai-vos embaixo da árvore, e tomarei um pedaço de pão e sustentai o vosso coração. Depois ireis adiante, já que passaste a vosso servo. E disseram: assim farás conforme falaste. E apressou-se Abraão, veja, e apressou-se Abraão. Abraão é rápido. E apressou-se Abraão à tenda onde estava Sara e disse: apressa-te, toma 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz bolos. E as vacas, correu Abraão e tomou um bezerro bom e deu ao moço, que se apressou em prepará-lo. E tomou manteiga, leite e o bezerro que o preparou e pôs diante deles. E ele ficou de pé perto deles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, sua mulher? E disse: ela está na tenda. E disse: voltarei a ti como esta hora que viveis, e eis que terá um filho no ano que vem, Sara, tua mulher. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele, e Abraão e Sara eram velhos e avançados em anos, e havia cessado Sara o costume das mulheres. E riu-se Sara entre si, dizendo: depois do meu envelhecer haverá para mim rejuvenescimento de meu Senhor? E disse o Eterno a Abraão: porque riu Sara, dizendo: como é verdade que daria luz e eu envelheci? Existe oculto de Deus alguma coisa? No prazo fixado a ti, como esta hora que viveis, e Sara terá um filho. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto fabuloso. A primeira frase que diz aqui é: e apareceu o Eterno junto aos carvalhais de Mamre. Lembrando que algum tempo atrás aqui eu falei que quando Adão pecou, a Shekhinah, a presença de Deus, ela saiu do Éden. E cada vez que havia homicídio, cada vez que havia idolatria, cada vez que os homens abominavam a terra, a Shekhinah ia se afastando cada vez mais, até que os homens perderam o contato com Deus. Então Abraão é esse homem que Deus escolhe para se revelar à humanidade, para dar origem a um povo, e esse povo teria como função, como propósito, revelar o Deus que criou os céus e a terra. Então, a presença de Deus a partir do Éden vai se afastando, e cada vez mais a Torre de Babel, o dilúvio, e os homens já nem ouviam mais a voz de Deus. Adão ouvia no Éden e via uma voz que passeava no jardim. Então, essa voz é no hebraico chamado de Bat Kol, a voz dos céus. É a mesma voz que foi ouvida quando Yeshua vai fazer o batismo, aparece um pássaro, o Espírito em forma corpórea, e aparece novamente essa Bat Kol, a voz do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, os homens já não conseguiam ver essa voz, ou ver alguma aparição de Deus. Mas Abraão começa agora a ouvir. Abraão ouve um chamado: sai da tua terra, lembra rápido, vai para ti, vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão sai, deixa toda a sua carga cultural, toda a sua carga que aprendeu na casa do pai, que aprendeu na cidade, que aprendeu no país, e vai conhecer Deus na sua caminhada. Nós só vamos conhecer Deus, meus irmãos, enquanto nós estivermos caminhando. A vida do crente, a vida espiritual do crente é como uma bicicleta. Se você está pedalando, você está em movimento, você está percorrendo o caminho, mas quando você para, você cai.
Então nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Eterno. E hoje nós temos as Escrituras, mas nos dias de Abraão não tinha um pergaminho. No máximo que tinha eram as estrelas, e as estrelas ainda enganavam. As estrelas diziam que Abraão não teria um filho. Mas o Eterno falou: eu vou me revelar a esse homem. E durante 25 anos Abraão andou com Deus. Abraão andou com Deus sem ter o que ele mais queria, um filho. Era o que ele mais queria. Então, desde o começo do Gênesis capítulo 1, a história se desenrola. A história vai ganhando níveis até chegar a Abraão, para que um povo possa ser formado, para que o povo possa ser estabelecido, porque o Eterno, o El Sof, o inatingível, de alguma forma ele quer se revelar nesse nível de vida. Então ele escolhe esse homem. Então Abraão é esse homem que vai trazer as revelações. Então Abraão começa a ouvir a voz de Deus, vagamente. Nós falamos aqui de um pacto que ele fez, um pacto dos animais que foi partido no meio, só o Eterno passou, ele acabou dormindo, caiu num profundo sono, que o Eterno colocou nele, e ele não pôde passar. Então, a história se desenrola, passou-se 25 anos, e agora Deus vai fazer um outro pacto com ele. E esse pacto é um pacto um pouco mais complicado, chamado circuncisão. Depois de 25 anos, o Eterno fala: Abraão, nós estamos falando de níveis espirituais. O Eterno, por cada ponto, por cada marco da vida de Abraão, está elevando Abraão. Quando ele sai da terra, da casa do pai, ele se eleva ao nível. Quando ele faz o pacto dos animais, ele se eleva mais ainda. E os testes começam a vir. E Abraão vai se elevando, se elevando. Mas Abraão ainda não está preparado para ter um filho. E era o que ele mais queria. Quando chega o dia, Deus falou: Abraão, vou fazer um pacto contigo. O pacto da circuncisão. Tu farás a circuncisão, circuncidarás toda a tua casa, e assim será. Será uma aliança na carne. Deus tem várias alianças, meus irmãos. Essa da circuncisão é a chamada aliança na carne. Existe uma aliança no tempo, um dia eu posso falar isso para vocês. Existe uma aliança em objeto, que o Eterno estabelece. São 3 tipos que a Bíblia fala de sinais. A circuncisão é um desses sinais. Um sinal na carne não só de Abraão, mas em toda a descendência, em toda a genealogia que virá a partir de Abraão, terá esse sinal. Um sinal do pacto. Para que todo judeu, né, a circuncisão, meus irmãos, ela é obrigatória para judeu. Aí você vai dizer: então eu não sou judeu, eu não preciso. Não precisa. Mas para o judeu que nasce numa família judaica, nos costumes judaicos, e ele não faz a circuncisão, ele é considerado uma pessoa que estará fora da comunidade espiritual de Israel. Isso é uma aliança exclusiva com o povo de Israel. Todo judeu, até os dias de hoje, faz a circuncisão, para lembrar de uma grande aliança que Deus fez com Abraão. Então, Abraão, de repente, se fosse eu ia dizer: Senhor, deixa o ano que vem, a gente está sem anestesia, o vinho está pouco, né? Imagina, naqueles dias tudo precário, né? Ele pega uma pedra afiada e faz em si a circuncisão, e faz em toda a sua casa. E Abraão não esperou muito tempo, não. Deus falou, ele foi lá e fez. Abraão é rápido para cumprir o que Deus pede para ele. Então, Abraão faz esse pacto. Esse pacto é muito importante, meus irmãos. O Egito, naquela
Naquela época já existia o Egito, não é só lá nos dias de Moisés. O Egito já é muito antigo, desde os dias de Abraão, anterior aos dias de Abraão. E nos dias de Abraão, o Egito, eles praticavam a circuncisão também. Você sabia disso? Só que tem um detalhe: quem era circuncidado? O faraó e os sacerdotes, só. Porque eles criam que somente os nobres, somente os semideuses poderiam ter essa, vamos dizer assim, esse glamour de ter esse pacto com os deuses. Isso no Egito. E Deus falou o seguinte: Abraão, você vai fazer circuncisão, mas não é só em você. Todo homem que nascer do povo de Israel é especial para mim. Para o Egito, só quem tinha circuncisão era especial, ou seja, só o faraó e só os sacerdotes. Para Deus não. Todo o povo é especial para Deus. Cada um que nasce ao 8º dia é feito a circuncisão. E por que a circuncisão é feita? Veja, é por ali que passa o sêmen. É por ali que passa o sêmen. Então o que Deus estava querendo dizer? Abraão, eu estou consagrando uma geração que será consagrada desde a sua concepção, porque é um povo escolhido, é um povo eleito, e guardarás esse mandamento, tu, a tua casa e os teus filhos. E até os dias de hoje, dentro do povo judeu, é uma obrigatoriedade, é um mandamento para os judeus. Então, Deus faz essa aliança, uma aliança um pouco estranha, se nós pararmos para pensar, e exatamente nesse local, o local em que vai acontecer a multiplicação dos filhos de Israel. Eles nascerão já debaixo de uma aliança abraâmica, e com 8 dias, o menino judeu é circuncidado. Então veja que interessante. Veja como é como se Deus dissesse assim: o mandamento vai estar no teu próprio corpo, vai estar marcado no teu corpo, essa aliança vai estar marcada no teu corpo. E Adão, quando foi criado, ele tinha todos os mandamentos dentro do seu corpo. Deus revelou lá no Monte Sinai 613 mandamentos. Vai ter uma aula que eu vou passar para vocês sobre isso. Houve as tábuas dos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos era só o memorial dos 613 mandamentos. O mandamento do dízimo está lá nos 10 mandamentos? Não. Então não são 10, os 10 é um memorial de 613 mandamentos que Deus deu para o povo de Israel e também para os que se achegavam ao povo de Israel. Então o tempo passa, Adão tinha esses mandamentos dentro dele. Quando Adão come aquele fruto, parte dos mandamentos sai dele. Adão tinha mandamento positivo, ele sabia o que deveria fazer. E acho que Tiago vai falar, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Ou seja, a negligência é um pecado. Se você deixa de fazer o bem a uma pessoa que está precisando, você está pecando, está sendo negligente. E havia mandamentos negativos: não faça. Positivo e negativo: faça e não faça. Então, quando Adão come do fruto, parte dos mandamentos ficam nele, mas parte dos mandamentos sai para dar lugar para a má inclinação. E quais são os mandamentos que ficam dentro de Adão, segundo a tradição judaica? Ficam os mandamentos positivos. 248 mandamentos positivos. O mesmo número de órgãos e nervos que nós temos no corpo, 248. Então isso quer dizer que os mandamentos fazem parte até do nosso corpo. Hoje nós somos uma meia Bíblia ambulante. Existem 3 tipos de Bíblia. Uma que estava em Adão e que parte depois do pecado foi deixada de lado, e depois Deus teve que revelar novamente lá no Monte Sinai, que é a palavra de Deus,
né? Tudo que Deus falou lá no Monte Sinai, Ele revela para que o homem não se esqueça. Então, existe uma Bíblia escrita que nós temos, existe uma Bíblia dentro de nós, porque mesmo alguém que não conhece nada de Bíblia, vamos pegar alguém que mora numa tribo indígena, que não tem acesso, né, à sociedade moderna, que tem os seus costumes, eles têm os mandamentos impregnados no seu corpo, porque aquela pessoa sabe que roubar é errado, sabe que matar é pecado. Como que ele sabe isso? Existem mandamentos dentro dele. Parte saiu, mas parte ficou. Por isso que Paulo, que muitos serão julgados pela lei da consciência. Do que Paulo está falando? Desses mandamentos que estão dentro de nós. Então, e existe uma outra Bíblia, que é a Bíblia da natureza. Ou seja, mesmo, né, o maior ateu, quando ele olha para a natureza, ele tem que ter muito mais fé para dizer que Deus não existe, do que para dizer que Deus existe. Como ele consegue ter tanta fé de olhar para a natureza, olhar para o cosmos, olhar para a complexidade humana e dizer Deus não existe? Isso tudo é obra do acaso. Ele sabe que ele está se enganando a ele próprio. A natureza, ela fala da mão criadora de Deus. Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, né? E anunciam, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, tudo está revelado na natureza, dentro de nós, e principalmente naquilo que estava dentro de Adão por completo, que é a palavra de Deus. Então, Abraão é esse homem que vai trazer o conhecimento agora desse Deus para a humanidade. Ele entra numa aliança muito profunda com Deus. Uma aliança que, se Deus pedisse para qualquer outra pessoa, talvez aquela pessoa diria: Senhor, nossa amizade vai acabar por aqui, deixa eu seguir a minha vida. Deus sabia com quem estava falando. Era Abraão, não era o Roche Santo, não era o pastor Sérgio. Era Abraão, um homem de peso, o pai de muitas nações, o homem que seria colocado como pai até mesmo de Yeshua. Yeshua era conhecido como filho de Abraão. Veja que homem notável, um homem que não sabia dizer não para o Eterno, por mais difícil que fosse o pedido. E agora entramos na circuncisão, e deixa eu lhe dar um dado técnico, meus irmãos. Que dado técnico é esse? Quando alguém faz a circuncisão, que não é no 8º dia de vida, que dentro do povo judeu, quando a criança nasce, no 8º dia, né, tem todo um mistério dentro do número 8, no 8º dia de vida é feita a circuncisão. No caso de Abraão, ele estava com 100 anos. Então, uma criança com 8 dias, a recuperação dela é muito rápida. É um dia que a própria medicina diz que é um dia que a criança está com o corpo muito anestesiado, né? E é um dia propício para fazer algum tipo de cirurgia rápida. Veja, Deus lá, desde Abraão já tinha dito: faça no 8º dia. Veja como Deus é conhecedor de todos os mistérios. Então, mas Abraão tinha 100 anos. Então, tudo é mais difícil para Abraão. Tanto o procedimento, tanto a recuperação. E alguém que faz a circuncisão, que já é adulto, ele vai ficar mais ou menos uma semana de molho, uma semana encostado, uma semana se cuidando, porque não é fácil. Mas no 3º dia é o dia pior. É o dia onde você está mais dolorido, mais sensível. Lembra quando os filhos de Jacó foram vingar a irmã que tinha sido abusada pelos filhos de Abimeleque? O que os irmãos falaram? Vocês querem casar com ela? Toda a cidade faça a circuncisão. Fizeram no 3º dia, um dia que eles não conseguiam nem se mexer.
nem andar direito. Estava todo mundo deitado, sem força nenhuma. Naquela noite, alguns filhos de Jacó assassinaram muitos da cidade. Então veja, o terceiro dia, todos sabiam disso, era o dia pior. É o dia que você vai estar jogado na cama lá. E o que o texto diz? E apareceu o Eterno junto aos carvalhais de Mamre. E Abraão estava sentado na porta da tenda, quando esquentava o dia, no maior calor do dia. A tradução judaica vai dizer que ele estava, se você ler antes aqui, está falando da circuncisão. Os nossos sábios vão dizer que nesse dia, quando o Eterno apareceu, era o terceiro dia da circuncisão. Mas o que Abraão está fazendo sentado na porta da tenda, ele não está nem dentro nem fora. No deserto, as tendas são feitas com peles de cabra, com peles de texugo, para que quando o sol bata ali, não esquente a tenda. Existe toda uma técnica para que no deserto não passe tanto calor. Então, porque Abraão, no maior calor do dia, não estava dentro da tenda e não estava debaixo do carvalho de Mamre, que era de frente à porta da tenda, mas estava na tenda, na porta da tenda. E no terceiro dia, sentado, os nossos sábios falam que Abraão foi o maior hospitaleiro que houve conhecido na Bíblia. Abraão, a tradição fala que a tenda dele tinha 4 portas, 4 entradas. Por que tinha 4 entradas? Porque ele queria ver os forasteiros passando pelas suas terras. Ele não queria perder nenhum de vista, para poder chamá-los, dar água, dar pão, dar pouso para eles, porque é deserto, e onde ele vivia eram carvalhais, eram árvores frondosas. E Abraão era hospitaleiro. Abraão convidava os forasteiros para comer e beber, lavar os pés. Mas Abraão está no terceiro dia. Quando a Bíblia fala que no maior calor do dia, a Bíblia não está querendo dizer que era o maior dia do verão. Isso aqui é uma linguagem simbólica. Está querendo dizer que ele estava na maior aflição da sua vida. Estava enfermo. Estava se recuperando de uma cirurgia que foi feita pelo doutor Abraão. Ele virou doutor naquela hora. Ele mesmo fez o processo. No terceiro dia, no maior calor do dia, ele estava agoniado por causa da sua recém-cirurgia. Mas mesmo assim, aquele homem, veja que homem notável, mesmo assim, ele não estava na cama, ele estava sentado esperando ver quem iria passar pelas suas terras. Deus, olha, que homem é esse? Abraão, na tradição judaica, é a manifestação de uma das emanações de Deus, bondade. Ele é a bondade em vida. Abraão traz esse caráter de Deus, o caráter da bondade. Abraão vem manifestar um atributo de Deus, o atributo da bondade. Ele não está se importando nem com o corpo dele, que está enfermo, que está em recuperação. Ele está se preocupando com pessoas que ele nem conhece, que vão passar pelas suas terras. Abraão era um desses homens generosos, bondoso. A tradição diz que quando Sara ia amassar o pão, ela amassava o pão pensando nos forasteiros. E por causa disso, a tradição diz que aquele pão se multiplicava, aquela massa crescia mais do que o normal. Porque ela não fazia pensando nela ou no marido, mas fazia pensando não só neles, mas também naqueles que viriam. Ou seja, fazia porção a mais para poder oferecer. Abraão é um homem bom. Ele representa esse atributo de Deus, bondade e vida. E ele está ali no maior calor do dia, na maior aflição, esperando ver se alguém passa precisando de uma água, de um pão, de alguma coisa. E olha que interessante, o primeiro versículo que nós lemos é: e apareceu o Eterno. Opa, peraí.
Nós estudamos que o eterno não pode vir nessa realidade, não, né? Não com toda a sua luz, mas aqui diz que apareceu o eterno. Lembra quando eu falei que Deus envia os seus atributos como se fosse um cordão umbilical entrando na criação, porque Ele quer se comunicar com a criação, Ele quer levar vida para a criação, e Ele tem os seus representantes. Aparecem 3 representantes aqui do eterno. O texto fala, e apareceu o eterno. Aparecem 3 homens do nada. Só que Abraão olha e vê homens. E se você ler o texto, você vai ficar quase indignado com Abraão. Ele sai correndo em direção aos 3 homens. Irmãos, no terceiro dia, ninguém conseguia nem ficar sentado direito. Ele sai correndo para atender aqueles homens, para oferecer pão. Abraão não sabia, mas aqueles 3 homens eram 3 representantes dos céus. Como nós estudamos que a Shekinah, a presença de Deus, saiu do Éden, e Abraão traz a Shekinah para a terra, aqui está a prova. Pela primeira vez aparece nas Escrituras aqui. E apareceu o Eterno nas planícies, nos carvalhais de Manre, a Abraão. A Shekinah está descendo. Está vindo de encontro a esse homem que não está preocupado com a sua vida, com a sua saúde, não está preocupado com o seu bem-estar, mas está preocupado com quem ele nem conhece. É o que Yeshua falou. Yeshua não falou isso? Se você ama aqueles que te amam, que recompensa que você vai ter? É muito fácil. Eu amar meus filhos, amar meus amigos, mas eu amar aqueles que eu nem conheço, ou aqueles que me criticam. Então Abraão, ele começa a atrair os céus, e depois dessa grande aliança que é feita com ele, aparece o Eterno na forma de 3 homens, representado por 3 homens. E quando Abraão vê esses homens, ele sai correndo, e Abraão, quando chega perto desses homens, ele percebe, ele sente a presença de Deus num daqueles homens. Um daqueles homens trazia a presença de Deus. No texto ele se prostra. Se fosse homens comuns, como que Abraão ia se prostrar? Abraão não ia se prostrar, ele é o pai da fé monoteísta. Mas ele se prostra porque ele sente a presença de Deus. Imagina o que ele sentiu ali. 3 homens, 3 anjos, vêm representar o Eterno pessoalmente na tenda de Abraão. Esses 3 seres, 3 anjos, cada um deles tem 3 missões. Cada um desses anjos tem uma missão. O primeiro, pela tradição judaica, chamada de Rafael. Rafael quer dizer Deus que cura. Rafael, o Deus que cura. O Eterno veio ao encontro de um enfermo para curá-lo da sua aflição, que estava no maior calor do dia, estava numa grande aflição por causa da circuncisão, por causa do terceiro dia, que é o dia mais intenso. Então um daqueles seres vem para trazer a cura para Abraão. E Abraão é curado. Um segundo ser vem trazer uma mensagem para Abraão, dizendo que Sodoma iria ser destruído. Mas o terceiro, e foi o que ele se prostrou, veio trazer a grande notícia de Abraão. Abraão, avise Sara que daqui a um ano tu terás um filho. Aleluia. Aquela cura não foi só uma cura do procedimento cirúrgico que Abraão passou, mas foi uma cura na alma, porque a alma de Abraão, apesar de se alegrar com a presença do Eterno, havia uma tristeza de não ter o filho. Aquela cura não veio curar só a circuncisão, mas veio curar a alma de Abraão. Veio curar a
a psique, a Neshama, a alma, veio restaurar a alma de Abraão. E como Abraão fez uma cirurgia no seu corpo, se ele fez uma cirurgia com toda a fé, por fé, o Eterno falou: agora eu vou fazer uma cirurgia no seu coração. É por isso que Paulo fala que nós devemos, que não há somente a circuncisão na carne, mas a circuncisão no coração. E nós somos circuncidados no coração, porque nós queremos ouvir a voz de Deus. Amém. Nós temos desejo de ouvir a voz de Deus. Amém. Nós temos desejo de conhecê-lo. Nós temos desejo de prosseguir em conhecer o Eterno. Isso é circuncisão no coração. Isso é marca de uma aliança. E o Eterno vai além. Mexe no DNA, nos cromossomos, na parte genética de Abraão e de Sara também. Porque Sara, além de ser estéril, os dois estavam velhos e avançada idade. Então aquela cura não foi só para a circuncisão, mas foi para que Isaac viesse à existência. Assim como Isaac representa em muitos aspectos Yeshua, nessa parte também, porque o nascimento de Isaac foi um milagre. Milagre. E antes desse acontecimento, presta atenção aqui, meus irmãos, antes desse acontecimento de um anjo anunciar que Isaac teria, aliás, que Abraão teria um filho, antes disso Abraão passou por um outro teste. O faraó havia tomado a mulher de Abraão, havia tomado por prisioneira e queria fazer esposa. Mas o Eterno não permitiu, trazendo pragas. E ele teve que libertar e ainda pedir desculpa para Abraão. Porque num sonho Deus aparece: não faça nada nessa mulher, porque o marido dela é profeta. E ele ficou com medo. Aleluia. Mas ocorreu um boato na cidade. Que boato ocorreu? Peraí, eles nunca tiveram filhos, e quando Sara apareceu grávida, e vocês sabem que o povo fala muito, o povo daquela redondeza começou a dizer: ué, então o problema não era de Sara, era de Abraão. E o faraó resolveu o problema de Abraão. Era Abraão que era estéril, não era Sara. A tradição fala que saiu essa conversa, saiu essa lachon hará. Sabe o que Deus faz? A tradição judaica diz que Isaac era quase que um irmão gêmeo de Abraão, muito parecido. A tradição fala que quando você viu aqueles dois homens chegando, você não sabia distinguir se era Abraão, quem era Abraão e quem era Isaac, de tão parecido. E Deus calou a boca daquela população. Não tinha como negar que ele realmente era filho de Abraão, era o xerox de Abraão. Veja, se Isaac é o espelho profético de Yeshua, o que Yeshua fala? Eu sou parecido com o Pai. Pergunto para Yeshua: mostra-nos o Pai. E Yeshua fala: se vocês veem a mim, vocês veem o Pai. Quem via Isaac, via Abraão, porque era muito parecido. Então veja como Deus faz as coisas perfeitamente. Então, aqueles homens chegam, entregam essa mensagem, que Abraão seria então esse homem que teria uma grande descendência, que teria uma grande porção desse mundo, ser pai de grandes nações. E olha só, Abraão é conhecido como um homem da bondade, Abraão é conhecido como um homem da misericórdia. Ele se compadecia de pessoas estranhas. Lembra quando um desses anjos anuncia que a cidade de Sodoma será destruída? Quando ele anuncia, o que ele pensa? Ló está lá. Se fosse um de nós, eu dizia assim: Senhor, proteja Ló, tira Ló daquela cidade. Mas o que Abraão faz? Senhor, se tiver 50 justos, tu vai destruir toda a cidade?
O Eterno fala, não. Senhor, me permite falar mais uma vez, se tiver 40. E assim foi até chegar a 10. Quando chega em 10, Abraão não diminui. Por quê? Porque nem Ló naqueles dias era justo. A cidade estava toda corrompida. Ló era um dos juízes daquela cidade, porque quando fala de Ló, fala que ele estava nas portas da cidade. Naqueles dias as cidades eram muradas, e quem ficava nas portas? Os juízes, os policiais, para ensinar a lei do povoado, para que as pessoas não transgredissem a lei do local. Qual que era a lei de Sodoma? A lei de Sodoma era: aquele que der um prato de comida para um andarilho será morto. Ele e o andarilho. Eles não recebiam pessoas pobres naquela cidade. Eles odiavam órfãos, viúva e estrangeiros. Somente aqueles que tinham posses poderiam entrar naquela cidade. Então a cidade de Sodoma e Gomorra foi grandemente amaldiçoada por causa disso. Porque não ouviram o clamor dos pobres. Não ouviram o clamor do necessitado. Então aquela cidade foi destruída. Mas Abraão, ele vai clamar para que a cidade não seja destruída. Ou seja, Abraão está dizendo assim: eu não conheço aquelas pessoas, mas salve aquelas pessoas. Veja, Abraão é a bondade em vida. Ele está se preocupando com pessoas que ele não conhece. E como não havia mais solução para aquela cidade é destruída e Ló é retirado. Então, Abraão é sinônimo de bondade e misericórdia. E nós estamos nesse momento, vivendo o momento até Yom Kippur, que é o dia do selamento do juízo. Então nós dizemos Shana Tová, momento K, que tenhamos um bom ano e doce. Amém. Por que doce? Porque a misericórdia ela é comparada ao mel. A misericórdia, a bondade de Deus, ela é comparada ao mel. Ou seja, o julgamento ele vai ter dois tipos de qualidade. Ele pode ser amargo ou ele pode ser doce. Amargo quer dizer que vai ser selado um destino trágico. Mas quando a misericórdia é adicionada nesse julgamento, esse julgamento se torna doce, porque nós somos absolvidos, nós somos tidos como inocentes. Então a misericórdia do juízo, ela adoça. É por isso que nós desejamos um bom ano e doce, porque nós temos 10 dias, aliás menos agora, até Yom Kippur, e nós clamamos pela misericórdia, clamamos pela bondade de Deus. E na tradição judaica, toda vez que você vai dormir, nós passamos por um julgamento. Todo mundo. Nós passamos por um julgamento. Todo mundo que vai dormir à noite vai passar por um julgamento. Só que esse julgamento é diferente do julgamento de Rosh Hashanah, é diferente do julgamento de Yom Kippur. É um julgamento só pela bondade. Então é puro mel. Ou seja, Deus vai olhar para nós e vai procurar pelo menos uma coisa boa para que de manhã nós acordamos e prossigamos a nossa vida. Então, todas as noites passamos por julgamento, mas é um julgamento doce. Deus procura em nós coisas boas para que nós continuamos na vida. Então, olha que interessante, a noite é um período de julgamento. Como que nós sabemos isso? Pela própria boca de Yeshua. Yeshua conta a parábola de um homem que juntou muitas coisas dos seus celeiros, mantimentos, ficou riquíssimo, e daí ele senta numa cadeira e diz: alma, aquieta-te, fica tranquila, porque tu tens tudo o que tu queres. E ele pensou somente naquilo, não pensou em mais nada. E o que acontece? Uma voz diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Por que Yeshua fala esta noite? Porque a noite é o período do julgamento. Quando o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. Ou seja, nós passamos por julgamentos. A noite é um período de angústia, de julgamento.
Será que seremos absolvidos? Será que seremos achados em falta? Mas em Abraão nós vemos um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que se preocupa até com aqueles que desacreditam nele. A misericórdia ela é definida também como o tempo. Que relação a misericórdia tem com o tempo? Toda relação. Porque a misericórdia ela vai ser o tempo necessário para nós se arrepender. 12 anos, pastor? 12 anos o senhor orou? 12 anos. Isso é misericórdia. Amém. Deus estende o tempo. Esse tempo é tempo de misericórdia. Deus estende o tempo que for necessário para que as pessoas se voltem para Ele. Abraão, quando ele recebia as pessoas na sua tenda, ele espalhava essa nova crença de um Deus que criou os céus e a terra, invisível, mas real, né? Trazendo a bondade. Mas nem sempre Abraão foi tão bondoso assim. Diz a tradição que no começo ele recebia as pessoas, até que recebeu uma pessoa, um idólatra, e uma pessoa, sabe aquela pessoa repelente, que ninguém quer ficar perto dela. Abraão recebeu aquela pessoa e aquela pessoa começou a falar mal da comida de Abraão, começou a blasfemar, falou que o Deus de Abraão não existia, e Abraão expulsou aquele homem. Abraão expulsou aquele cidadão, falou: saia da minha tenda, nunca mais volte aqui. E daí Deus fala: Abraão, eu vou te ensinar a ser bondoso, Abraão. Tu não suportasse esse idólatra por 5 minutos, mas eu suporto os homens 80, 100 anos na sua idolatria, na sua falta de crença em mim. Eu suporto eles desde que eles nascem até quando eles morrem. Abraão, você tem que aprender a suportar os pecadores. Se você não consegue amar, suporte então, como Paulo diz. Então precisamos aprender a suportar até os inconvenientes, porque dentro de cada ser humano tem uma fagulha divina, tem um fôlego divino, um fôlego de vida. Então a misericórdia é comparada com mel. Quando o julgamento tem misericórdia, nós somos absolvidos, nós somos achados, né, pessoas que, apesar de estarem em falta, mas por causa das misericórdias, nós passamos nesse juízo. Então, veja que interessante, os 3 homens que trazem a cura, que trazem a mensagem da destruição e que anunciam um filho. E daí Abraão vai partir para o último teste. Qual que é o último teste que eu já falei semana passada? Akedah de Isaac. Repita comigo: Akedah. O que é Akedah? Amarração. É lido, quando nós estudamos sobre esses textos, é lido como a Akedah de Isaac, a amarração de Isaac. Yeshua foi amarrado lá no Getsemane. Isso é profético, irmãos. Então, a amarração de Isaac, já falei para vocês que ele tinha 37 anos, né? Tem toda a trajetória que ele faz, o caminho que ele percorre, é o caminho que Yeshua percorre, o madeiro nas costas, ele com a lenha nas costas, ele se entregando ao Pai, não fugindo, se expondo no altar. E o teste é: me dá o teu filho. A palavra usada ali não é um mandamento, não é uma ordem. Deus não fala: Abraão, eu tenho um novo mandamento para ti, entrega o teu filho. Dessa vez o Eterno fala assim, ó, na palavra bíblica, ela diz assim: por favor. Um pedido. Então, nesse pedido, Abraão podia dizer assim: Senhor, não vai dar. Porque se fosse um mandamento, uma ordem, e Abraão não cumprisse essa ordem, ele seria um transgressor. Abraão tinha a chance de não levar o seu filho e ficar tudo bem. Deus não ia ficar chateado com Abraão, porque Deus fez um pedido. Abraão,
por gentileza, você podia oferecer o teu filho em sacrifício? Abraão, você não dá assim, é o único que eu tenho, né? Demorou tanto tempo, né? E outra, ele é o que eu tenho de mais especial. Ele é tudo para mim. Ele é minha vida. Ele é minha caminhada. Ele é tudo para mim. O Eterno falou: coloca no altar, por gentileza. E Abraão, vou nessa. Abraão vai. E Abraão não espera um dia, 2 dias, 3 dias. No texto diz: e albardou o seu jumento e madrugou Abraão e saiu com o menino. Cedo. Não ficou pensando à noite, vou, não vou, vou, não vou, não. Ele já tinha decidido no seu coração. E ele vai para o monte, e ali quando ele vai sacrificar, e ele ia sacrificar, só que tem um detalhe: Abraão, ele acredita na ressurreição. Por quê? Ele sai com o jumento, ele sai com um menino de 37 anos, é um menino, né? É um menino, não é um menino, irmão? Eu tenho 37, eu sou um menino ainda. Amém. Pastor? Glória a Deus. Sou um menino. Então o menino vai lá e os servos vão juntos. Só que a tradição judaica diz que eles caminham 3 dias. Veja, são 3 dias que Yeshua fica dormindo na terra. 3 dias de caminhada até o monte. Eles caminham, param no pé do monte, o Eterno diz: é aquele monte. Param naquele monte, ele fala para os servos: ficai aqui. Eu e o mancebo iremos, adoraremos e voltaremos. Ele não fala isso? Está escrito na sua Bíblia aí. Não é só na minha, não. Ficai aqui com o jumento, com o servo, 6 servos. Eu e o menino iremos, adoraremos e voltaremos. Espera aí. Será que Abraão sabia que Deus ia na hora H e ia dizer: não mata? Não. Por que Abraão diz isso? Porque Abraão tinha certeza que mesmo das cinzas, Deus iria ressuscitar Isaac. Veja, Abraão, o pai da fé, acredita em ressurreição. Olha que interessante. Abraão acreditou numa ressurreição naqueles dias. Hoje para nós é fácil, temos a Bíblia, temos as histórias, temos a ressurreição de Yeshua, mas naqueles dias nunca alguém havia ressuscitado. Que história é essa? Abraão cria tanto em Deus, e sabia que as promessas de Deus se cumpririam em Isaac. Então o que ele pensou? Mesmo que eu tenha que sacrificar meu filho, ele vai ressurgir das cinzas. Por que das cinzas? Porque quando o animal era colocado no altar, o altar de pedra, o animal era sacrificado e ali era feito sacrifício de holocausto, ou seja, fogo. Era queimado. Depois do animal ser morto, era queimado até virar cinzas. E Abraão falou: das cinzas, Deus vai ressuscitar meu filho. Seria um caminho difícil, mas a ressurreição viria. Está falando de Yeshua. Só que Yeshua materializou nesse mundo, o mundo da ação, o que Isaac iria passar, e não passou. Então, das cinzas, do pó, do túmulo, Deus ressuscita Yeshua no 3º dia. E veja, naquela semana, 3 dias antes de Yeshua se entregar, Yeshua está montado em que animal? No jumento. Que animal que acompanha Abraão e o filho? O jumento. Deve ser coincidência, né, pastor? Só pode, né? É muita coincidência. Então Abraão tinha a certeza na ressurreição, que Deus ressuscitaria, porque as promessas que Deus havia feito por Isaac se cumpririam. Quando ele levanta a faca, e aquela faca, diz aos nossos sábios que ele afiou muito bem. Dentro do judaísmo nós temos o abate kasher. O que é o abate kasher? Dentro do judaísmo, a carne dos animais que são comidas por judeus não são compradas em frigoríficos, em açougues normais. Elas passam por um abatedor.
um judeu preparado que vai matar o animal. Vai passar uma faca chamada halaf, muito bem afiada, no pescoço, e o animal não vai ter sofrimento. Né? O shorreiro, que é chamado, ele vai pegar o animal, o que ele vai fazer? Ele vai acariciar o animal, vai acalmar o animal, vai conversar com o animal. Porque na tradição judaica, nós cremos que a fagulha divina não está somente no homem, mas está nos animais também, está em toda a natureza. Porque tudo gerou, né, tudo veio do eterno. A diferença é que nós temos uma alma, um espírito, mas os animais também são criação, as plantas. Então, quando o shorret, que é o judeu que vai abater, ele vai pegar o animal, vai passar a mão nele, vai acalmar ele, vai deitar ele, vai acariciar ele, vai passar a mão no pescoço para achar a jugular, vai acalmar ele, vai conversar com ele, vai agradecer a Deus por ter criado esse animal, e esse animal vai servir de alimento para nós. Veja, é quase um ritual, meus irmãos. E ali aquele animal, eu quero ver se eu consigo um vídeo, eu vou mandar para o pastor. Aquele animal se deita, parece que aquele animal diz assim, eu quero servir então, né, Deus dessa maneira, que eu possa servir de alimento para você. É como se o animal falasse isso, o animal se deita, fica calmo, o shorret passa a mão no pescoço, acha a veia, e a faca, a halaf, é o nome, ela é muito bem afiada, ela é quase que uma gilete, só que uma faca. E quando ele passa, o animal não tem reação, porque é desligado, né, aqui, e é cortado as conexões com o cérebro, e ele acaba não tendo aquele sofrimento que um animal sofre numa batedora. Até o gosto da carne é diferente, não tem o estresse do animal. É bem interessante. Da onde vem isso? Vem de Abraão, porque Abraão tinha uma faca também. E aquela faca, o que Abraão pensou? Eu vou deixar essa faca muito bem afiada, para que meu filho não sofra. Meu Deus. Eu quero somente num golpe, vai ser rápido. Alguém já se cortou com um gilete, com alguma muito bem afiada? Você corta, você não sente. Você vê depois, né, eu trabalho com porcelanato, e o porcelanato, quando tu quebra ele vira uma faca. E muitas vezes eu me cortei, até uma vez eu me cortei perto do pescoço, né, escorregou, a peça me cortou. Então você sente ela passar, tu não sente a dor. De repente tu vê o risco e sangue. Então essa faca que Abraão preparou, ele preparou para que Isaac não sofresse. Um golpe só ele daria na jugular e o filho apagaria. Não teria sofrimento. O sofrimento maior seria para o pai. Claro que para o filho, antes, a agonia, né, simbolizando a agonia do Getsemane. Né? Então, nisso cria-se essa tradição de, quando for matar um animal, matar da melhor maneira possível para que ele não sofra. Então Abraão prepara a faca, aquele cutelo, e quando ele levanta para desferir o golpe na jugular do menino, o anjo grita, ele tem que gritar 2 vezes, porque ele estava tão convicto em cumprir a vontade de Deus, que o anjo brada 2 vezes. E o que o anjo fala? Abraão, Abraão, não estenda a mão ao mancebo, porque agora sei que tu não negaste teu filho, teu único, a quem amas. E o Eterno fala na boca daquele anjo e diz assim: e por mim jurei que você terá uma descendência, não agora somente como as estrelas do céu, mas também como o pó, como a areia do mar, serão incontáveis. O que é isso, meus irmãos? As estrelas simbolizam o povo de Israel, e a areia do mar simboliza as nações que viriam ser conectadas com as estrelas que são Israel e se tornariam um só povo. Seriam milhares, multidões de todas as tribos, povos, línguas e nações. O Eterno falou: por mim jurei. O Eterno precisa jurar, meus irmãos, por causa desse grande ato
Deus, né? Deus é como se Deus falasse assim: se um homem mortal foi capaz de dar o seu filho, imagine eu, perfeito, não poderia dar o meu filho a uma humanidade caída. É por isso que Abraão é o pai. É por isso que Abraão é o caminho traçado que vai trazer o Messias, que vai trazer a revelação. É a partir de Abraão, meus irmãos. Toda a Bíblia antes de Abraão é para justificar o chamado de Abraão. Vocês estão entendendo o quão importante é Abraão na história bíblica, na história do Messias, na história do povo de Israel e na história dos que não são judeus? Ele se torna pai de todos aqueles que tomam a fé de Abraão, tomam o chamado de Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e ouve a voz do Eterno. Então, Abraão está com a missão cumprida, certo? Certo, sim ou não? Amém. O teste acabou? Hã? O pessoal está com medo de falar. O pastor não vale, pastor. O pastor não vale falar. Meu Deus. O teste acabou, sim ou não? Sim. Sim, né? 50%. Abraão pensou: olha, o que pode vir depois do teste desse? Abraão estava andando nas nuvens. Abraão havia chegado num nível muito elevado. E o que acontece? Quando ele volta, vem uma notícia. Que notícia que é? Sara, tua mulher, morreu. Sabe por que ela morreu? Porque quando Abraão, veja, ela estava numa cidade, Abraão estava numa outra cidade. Quando Deus fala com Abraão, Deus não fala para ninguém que ia sacrificar o filho. E ele vai em direção a Moriá. Aí diz a tradição que o Ra-Satã, na forma de um homem, foi lá comunicar para Sara que Abraão havia matado Isaac. Ela sai desesperada, isso está na tradição judaica, ela sai desesperada, corre. Quando ela chega na metade do caminho, vem o mensageiro de Abraão e vê ela naquele estado, dizendo: meu filho está vivo. E aquele servo de Abraão fala: olha, ele está vivo. Ela fica muito feliz. Só que ela ficou tão feliz, que o coração parou. E ela morreu ali. Então Abraão desce do monte. Veja, uma vitória tremenda, meus irmãos. E uma má notícia está prestes a ser dada a ele. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Não deixe as más notícias te derrubar na fé. Aleluia. Abraão podia dizer assim: é esse o resultado da minha obediência a ti, Senhor? É esse o resultado? O que Abraão fez? Chorou por sua morte, lamentou. O luto é um mandamento, você sabia? Se você não ficar em luto por um ente querido, você está pecando. Você tem que chorar, você tem que se lamentar, mas não culpe Deus. Não culpe. O Eterno é soberano em todos os seus caminhos. Todos. Amém. Até aqueles caminhos que eu acho: não, Deus não está aqui. Deus é soberano. Então, depois de uma grande vitória, veio uma grande tempestade. A mulher que o acompanhou durante anos, a mulher que esteve com ele nos momentos mais difíceis, agora é retirada do fôlego de vida. Sara cumpriu a sua missão. Por isso que no texto que vai falar sobre a morte de Sara, fala: e viveu Sara 127 anos. A Bíblia não fala de morte, fala da vida, fala das obras, fala do que ela fez. Porque a morte é só uma vírgula. Porque a morte é só um tempo. Para os que dormem, muito rápido. Para os que ficam, né, ainda vai alguns anos. Mas, meus irmãos, você querendo ou não, daqui 100 anos vamos estar todo mundo junto. Amém. Glória a Deus.
Mas não podemos parar na caminhada, meus irmãos. Amém. Chore, lamente, mas nunca desvie os seus olhos de Deus. Então, ele vai passar, o teste não havia acabado ainda. E Abraão não reclamou em nenhum momento. Nenhum momento. Então, para encerrar, meus irmãos, Abraão, ele vem nos trazer, nos mostrar os dois grandes propósitos que todo ser humano tem. Que qualquer ser humano tem que cumprir esses dois propósitos. Quando nós nascemos nessa terra. O primeiro, conhecer a Deus. Conhecer o Deus Abraão, o Deus da bondade, o Deus que adoça o julgamento, o Deus que nos dá mais um dia de vida, o Deus que nos ressuscita das cinzas, o Deus que faz promessas e as suas promessas são confiáveis. Abraão sabia que o filho ia morrer, mas ele falou: as promessas de Deus não podem morrer, então o meu filho vai ressuscitar. E Abraão confiou nas promessas do Eterno, mesmo sem ele entender. Então, o primeiro propósito é conhecer Deus, e principalmente conhecer o Deus de Abraão. Amém. O Deus da bondade, o Deus que se compadece das suas criaturas, o Deus que se abaixa na forma de 3 homens para tomar café com Abraão, para comer uma carne com Abraão, na forma de 3 homens. O Deus Criador de tudo e de todos, que está num local inacessível, se importou com um senhor de 100 anos de idade, apareceu a ele. Mas alguém que foi fiel em todos os seus caminhos. E o segundo grande propósito, meus irmãos, é servir a Deus. Não adianta a gente conhecer a Deus, estudar a palavra e não servir a Ele. Nós estamos sendo negligentes. Precisamos primeiro conhecer o Eterno, depois servir. Se nós quisermos servi-lo sem conhecer, nós vamos cometer grandes erros. Primeiro nós conhecemos o Eterno, e depois temos que fazer igual Abraão, servir o Eterno em todos os seus caminhos, em todas as suas fases, em todas as suas lutas, em todos os momentos. Aleluia, Jesus. E um dos momentos piores é o momento do luto. E a tradição judaica diz o seguinte, que existem 2 momentos que a Shekinah de Deus desce e se aproxima do homem, desce e se aproxima do ser humano. São 2 momentos que acontecem. Quando há um luto, quando alguém está em luto, porque não há palavras que consolam, não há abraço que consolam. Por isso que nós falamos para os enlutados que dos céus vem o consolo, ou seja, Shekinah. Você quer sentir a Shekinah de Deus? Visite uma pessoa que está enlutada. Visite uma pessoa que está em luto profundo por alguém que se foi. A Shekinah se aproxima, a Shekinah desce. E outro momento que a Shekinah desce é quando alguém está enfermo, quando alguém está acamado. A Shekinah também desce. A presença desce. Abraão estava doente, 3º dia da circuncisão. Ele era para estar na cama, mas estava preocupado com forasteiros que estariam com fome, que estariam sendo castigados pelo sol, precisando de água. Ele estava sentado ali, não se importando consigo. E ao invés de vir forasteiros, veio a presença de Deus. Amém. E apareceu o Eterno junto aos carvalhais de mangue, quando Abraão estava sentado na porta da tenda, no maior calor do dia. Amém. Que o Eterno Deus de Israel possa nos abençoar, meus irmãos. Que o consolo do Eterno possa vir dos céus sobre cada um de nós. Que as nossas enfermidades, tanto no corpo, na alma, possam ser curadas.
Amém. Mas se ainda você não receber a cura, não esqueça que a presença de Deus está contigo. Amém. Glória E a quando Deus. você está doente, ela se aproxima mais ainda. Sim, meu Deus. Quer experimentar a presença de Deus? Vá no hospital visitar os enfermos. É verdade. Entre no hospital. Visita algum irmão que está acamado. Leve a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Porque Deus se compadece dos pequenos, dos fracos, daqueles que não conseguem se defender. Deus toma a causa dos pequeninos, daqueles que não têm mais solução humana. Que o Eterno possa nos abençoar. Amém. Glória a E Deus. amém. Glória a Deus. Amém. Amém.